Opa, aqui é o Thiago, tudo bem? Eu quero te contar hoje a pergunta que fez com que uma empresa conseguisse reduzir de 53% no primeiro mês, 64% no segundo e 78% de redução no final do terceiro mês na taxa de retrabalho de uma linha de produção. Essa pergunta fez com que essa empresa mudasse completamente a forma de olhar essa operação e então chegasse a esses resultados incríveis em tão pouco tempo. E esse projeto aconteceu em 2018 e quando iniciou o projeto foi escolhido então uma linha de produção de um produto específico que tinha as piores taxas de retrabalho, era a linha com maior dificuldade de gerar resultado. E não, ao certo ele não sabia exatamente por quê, porque tecnicamente ela tinha características similares a outras linhas de produção e aparentemente o seu produto não tinha uma complexidade tão maior do que as demais. E o grupo então de projeto entrou para fazer esse projeto, começou a se perceber que uma das grandes motivos que se tinha lá era uma questão de engajamento operacional. E na época, um dos indicadores de engajamento operacional dessa empresa era as taxas de absenteísmo. E eles tinham um trabalho muito estruturado em termos de taxa de absenteísmo. Eles tinham um controle muito eficaz nesse sentido. Todas as pessoas, então, que faltavam ao trabalho ou saiam mais cedo, eles depois conversavam de uma maneira amistosa, amigável, perguntavam os motivos e tinham um registro e depois tinha uma série de planos de ações para isso, né? Mas aquelas questões de absenteísmo, embora fosse um indicador que tentasse de uma certa forma medir engajamento, ele não mostrava exatamente o que estava acontecendo na fábrica. E o time continuou, então, esse trabalho tentando identificar o que estava acontecendo. Um trabalho muito forte começou a ser feito com a liderança, no sentido de melhorar o seu processo em relação aos seus operadores, até que um dia a gente lidou com um problema da linha de produção em que uma pessoa disse que o responsável pelo problema tinha sido anterior do posto de trabalho dela, ou seja, ela estava lá naquela sua atividade, tinha um problema ali, ela disse que a responsabilidade tinha sido, então, da pessoa que estava antes dela. E quando a gente foi conversar com essa pessoa que estava antes dela, essa pessoa então disse que o culpado tinha sido a outra pessoa. Esse fato nos intrigou muito porque tinha claramente uma dificuldade das pessoas assumirem a responsabilidade, mais que isso, jogar a culpa no outro. Mas eu ainda não disse qual é a pergunta, e a pergunta tem a ver com absenteísmo. Em uma dessas reuniões com a área de recursos humanos da empresa e tentando entender um pouco mais sobre a empresa, a gente percebeu que a pergunta desde então estava errada. A pergunta que era feita na empresa durante muito tempo era por que as pessoas faltavam ou por que as pessoas não eram comprometidas. E a gente passou a fazer uma outra pergunta, que eram quais eram os motivos das pessoas estarem engajadas e quais eram os motivos das pessoas irem até a empresa. E na época a gente chegou a uma conclusão que parece bastante simples, mas muitas vezes a gente não pensa, que basicamente todos nós temos algum motivo ou algum compromisso, algum comprometimento com alguma coisa que está acontecendo fora da empresa. Todos nós temos algum motivo para faltar ou para não ficar simplesmente focado na empresa naquele dia. E tem alguns motivos para a gente sim se dedicar, focar e colocar energia na empresa. E geralmente as perguntas estão voltadas ao que faz com que as pessoas não se dediquem à empresa. E a gente passou então a fazer a pergunta certa, que é o que faz com que as pessoas tenham vontade de vir para a nossa empresa, o que faz com que as pessoas tenham vontade de trabalhar com foco e engajamento nessa empresa. Essa pergunta mudou completamente a forma de ver aquela linha de produção. A gente começou a perceber, por exemplo, que a maioria das pessoas da produção conheciam 1, 2, 3 colegas que estavam ao redor, mas não tinham conhecimento de todo mundo. Então a gente fez sim um processo de integração para as pessoas conhecerem, etc. A gente começou a perceber que depois dessa pergunta, o líder começou a se colocar de uma maneira diferente, começou a fazer reuniões de 5 minutos, reuniões diárias, que não só trouxessem elementos técnicos, mas que também trouxessem alguns elementos motivacionais, alguns elementos que tinham relação no dia a dia com as pessoas. E a gente começou a perceber que à medida que se valorizava a vinda das pessoas, as pessoas começavam a mostrar o quanto era importante a presença delas e elas ficavam mais comprometidas porque elas sabiam que se elas não viessem, fariam falta. E aquelas culpas entre os colegas começaram a reduzir ao momento em que começou a se valorizar o que elas faziam de bom e não necessariamente o que elas faziam de ruim. Então a pergunta bastante simples, bastante
até óbvia depois de ser feita, mas muitas vezes ela não é feita. Então, olha lá para a sua operação, olha para o nível de engajamento da sua fábrica e faz a pergunta: o que faz com que as pessoas venham com motivação trabalhar todos os dias? Até a próxima!